Melhor, tá melhor. Tá melhor. Baixou. Acabou? Acabou, né? Acabou. Chega. Roman Podcast. Olá, senhoras e senhores! Estamos aqui para mais um Roman Podcast. E apresentando comigo está o senhor Fabiano Siqueira. Fala, seus lindos, vocês estão bom? E hoje a gente vai falar de um anime que nos mostra o quão bem pago é um professor no Japão. Porque para ter esse amor à profissão e pelos alunos, só se for bem pago mesmo. Detalhe, ele tá sempre sem dinheiro no fim do mês, que é a piada a piada dele. E não menos importante, Masayuki, muito prazer. Este é o Roman Podcast, um podcast focado totalmente em animes e mangás, onde cada episódio conversamos sobre uma temporada de um anime sem roteiros e rodeios, dando nossa opinião nem um pouco profissional. Considere nos seguir na plataforma que você estiver ouvindo neste momento, seja ela o Spotify, Deezer, Amazon Music ou YouTube. E também não deixe de comentar o que você achou do episódio. Caso você esteja nos ouvindo pelo YouTube, recomendamos que nos siga também nas outras plataformas, pois o YouTube bloqueia alguns episódios nossos e não queremos que você perca os nossos lançamentos. Também temos nossas redes sociais, onde os links estarão na descrição dos episódios. Nos siga por lá também. Muito obrigado e aproveite este episódio. E senhor Fabiano, trazendo hoje nosso último anime do terror? Do bimestre do terror, né? Não foi nem mês do terror, foi o bimestre do terror. Foi o bimestre do terror, né? A gente vai ter mais um vindo ainda, mas né, oficialmente esse é o último. Eu não sei, massa, parece que eu senti mais humor do que terror, cara. Que eu dei muita risada. É que, cara, vou contar a minha história em relação a esse anime. Não, calma, só antes, pra não perder Tá, o pessoal, se vocês não viram a thumb porque caíram aqui no aleatório do Spotify, a gente vai falar do anime Jikoku Sensei Noob, ou em inglês, Hell's Teacher, Jikoku Sensei Noob. Enfim, é um anime que ele já teve outra versão na década de 90 mesmo, né, massa, ali. 96. Então, paralelo ao mangá, porque o mangá ainda, ele foi uma publicação de 93 a 99, então a primeira versão do anime saiu enquanto o mangá ainda estava em andamento. Ele, no caso, ele foi escrito pelo Shomakura e ilustrado pelo Takeshi Kano, né? Nós temos duas pessoas ali. Essa é a animação que a gente vai falar do ano de 2025, da última temporada, inclusive, né? Mas a gente até chegou a mencionar ele em um dos romances da temporada. E ela foi feita pelo Estúdio Kai, né? Tô abrindo aqui, né, pra ver os clássicos aqui do Estúdio Kai. Um que a gente já falou aqui, que assim que eu falar o nome, vocês vão ouvir o Masayuki imitando o personagem, que é o Gaikotsu Kishi-sama Tadaima. Fantasy! O Skeleton Knight em Another World, se não me engano, né? Boa demais. Olha, dá uma Musume. Isso, uma Musume é deles também. No anime das meninas de cavalo, clássico da temporada. Capitão Tsubasa, classicíssimo aí. Um filme do Kamen Rider, eles fizeram também, olha que interessante. Aí tem alguns outros aqui que eu não faço a mínima ideia, mas esses são os mais conhecidos. O que a gente vai falar, essa versão de 2025 tem 13 episódios, pelo que eu vi aqui já tem uma segunda parte pra sair, né, mas no início do ano que vem. No ano que vem, isso. Vai ser a segunda parte ou a segunda temporada? A parte 2. Aqui na My Anime List tá parte 2. O Ramo também, se não me engano, tava parte 2 também, é a segunda temporada. Enfim, gente, esse é o resuminho ali. É um anime de horror, sobrenatural, mais comédia. Então, vou contar uma breve história. O que me assustou pra caramba, porque eu lembro, pequeno, molequinho, assistindo a primeira versão no Japão, tá ligado? Do Jigoku Sensei Noob. E eu vendo a data do negócio, do anime, né? Da primeira versão do anime, é de abril de 96 a junho de 97, né? Eu tinha 3 anos
quando eu assisti esse anime. Isso quer dizer, eu lembro de coisas quando eu tinha 3 anos. Isso me assustou um pouco, eu lembrar disso, tá ligado? Cara, eu tenho umas lembranças meio doidas também quando era. Acho que até mais jovem. Eu lembro de eu quebrando o berço. Eu lembro de eu, depois de ter assistido um desenho do Looney Tunes, do Pernalonga, que toda vez que. Isso dos desenhos das antigas, né? Dos clássicos. Toda vez que o personagem tava passando frio, ele ficava rangendo os dentes, né? Batendo. E aí eu lembro de eu fazendo isso sozinho, dormindo no meio da cama dos pais. Eles acordando desesperados, levando eu pro hospital, achando que eu tava passando mal alguma coisa. Porque eu tive muito problema de saúde quando era pequeno. Uhum. Aí eu tenho essa memória, né? Eu só não recordo, só cheguei a falar pra eles que era eu só sabia falar o ponto, né? Mas de coisa que eu assisti, massa, é que você tava no Japão, né, cara? Mas no Brasil, eu lembro que foi transmitido uma série na Globo chamada TKR. Era uma série meio que essas padrãozinha de herói, só que os mocinhos eles dirigem carros falantes. Os carros, era o protótipo da super máquina, só que eram vários carros que falavam, e inclusive eu lembro que tinha 2 motos que viravam um carro. E eu nunca achei nenhum material dessa série. Não, porque não tinha robô, eram só carros mesmo. E eu nunca achei nenhum material dessa série. Eu nem lembro se o nome, nem tenho certeza se o nome é TKR mesmo. Teen Knight Riders, de 97 a 98. Aí, ó. Massa show. Eu nunca achei, trecho, nada, sabe? Mas então só achei com papos IMDb aleatórios. Também. Lembranças de quando era moleque. Mas voltando, né, ao... Mas então, o que me assustou, era um molequinho, né? Tinha 3, 4 anos e eu lembrando do que eu assistia isso, né? E eu lembrando até hoje, eu lembro até do como que era a animação e tudo mais, né? E, é bastante... a mão dele é bastante memorável, né? Pra falar a verdade. E você falou que ele é mais comédia do que terror, porque eu acho que consigo encaixar ele mais como um shonen, com aspecto de mistério não, né? Sobrenatural. Como fala, de sobrenatural, né? Até porque a serialização dele no mangá foi na Shonen Jump. Então, faz sentido ele ser mais um shonenzão. Aí é um shonenzão com um quê de sobrenatural. Então, eu gostei desse anime por conta... Como posso falar? Ele tem uma certa ingenuidade, né? Não no sentido ruim, de uma ingenuidade legal, uma simplicidade. Eu vou proteger meus alunos e eu vou fazer isso, sei lá, com minha força de vontade, mas eu tenho uma mão de demônio selado na minha mão, na minha mão esquerda, mas eu vou proteger meus alunos. Essa questão heróica, ele não tenta ser tão complexo, mas ele só vai trazer algum tipo de ensinamento, tá ligado? Essa ingenuidade que tinha nos shonens mais antigos, né? Hoje em dia, acho que o shonen não dá pra nem falar que é shonen mais, né? Porque, como posso falar? A faixa etária de consumo do Shonen Jump aumentou muito, né? Porque acho que na época dos anos 90 era 11, 12 anos. Hoje em dia é 16, 18 anos, né? A média de consumo, até mais. A faixa etária de consumo da Shonen Jump. Então, hoje em dia, os shonen são muito mais... Tem mais violência, né? Vi de Demon Slayer, Jujutsu Kaisen também, tem mais aspectos de violência. É um shonen dark, né? Vamos falar assim. É que a geração que cresceu consumindo esse shonen que era mais ali pro adolescente é a que tá fazendo os de hoje, né? Então eles acompanharam o próprio crescimento deles. Sabe que se fizer uma história que não tem um pouco mais de profundidade, talvez ela não seja pega ali. O público mudou, né? Mudou bastante. Esse é o Jogouku Sensei no Obe é um exemplo de shonen dos anos 90. Com bastante pitada de humor. Tem uma questão de seriedade e tudo mais, né? Mas mantendo aquela ingenuidade meio infantil até, né? Então eu acho legal, né? Porque ele querendo ou não, acho que ele é mais um produto dos anos 90, né? Do que um dos hoje em dia. Apesar que eles estão trazendo bastante remakes, né? De animes dessa época. Dessa época não, né? Mas animes mais antigos, né? Já trazeram Hamameia, trazeram o próprio Urusei Yatsura, né? Pra hoje em dia, acho que o Jigouku Sensei também tá nessa leva, né? De animar mangás, animes que já foi animado antes, né? Antigamente, e trazendo pra uma animação mais moderna, né? Eu não sei se você trouxe um tema legal, cara, e vou tentar não divagar muito sobre isso, mas até o Roger tava acompanhando no Rama, não sei se ele tá assistindo a segunda temporada também, mas o Rama ele tem o mestre lá fugiu o nome do personagem, que é o velho entarado, né? Como é o mapa que tá fazendo, e ele é um personagem que nos dias de hoje ele não... ele seria cancelado,
complicado, né? Seria problemático. Muito problemático. Então, tipo, os próprios fãs sugeriu do estúdio excluir, né, o Raposai. Lembrei do nome, o Raposai. Só que eles optaram por não excluir o personagem, mantiveram ele. Pra mim não faz sentido excluir, porque de certa forma ele tem uma relevância no anime, mas eles deram uma amenizada nele, porque tanto no mangá quanto na animação original ele pulava no meio dos peitos das mulheres e roubava calcinha e fazia, nossa, o inferno, o personagem feminino. Mas parece que agora ele tá mais leve, gruda na perna, parece que ele não, pelo menos eu não assisti a segunda temporada, tá pessoal, os relatos que é duro se eu emitir opinião por relato, né, mas isso daí seria algo, não sei se dizer assim, negativo, quando a gente traz uma adaptação de algo ali que não é do período em que ele é feito, e não sei se o Jigoku passou por algo nesse sentido. Não posso falar muito porque não lembro muito como que foi a história em si de 96, né? Então não posso falar muito com quantas mudanças que teve, né? Mas provavelmente algumas piadas que funcionavam na época, provavelmente hoje em dia não deve ter usado não. Talvez, não sei ao certo também. É o típico cara que curte a mina e só faz pataquada na frente dela, né? Não tem como esse humor não dar certo, cara, porque é muito bom. De qualquer forma que ele é aplicado. Mas outra coisa interessante também do Jigoku Senshi-Noob, a gente até trouxe, né, alguns animes ali que traz um pouquinho mais do folclore japonês, né, de questões dos yokais e tudo mais. É igual a gente fez o Dandadan, né, que traz bastante coisa, referência ao folclore e às lendas urbanas também, né, japonesas. E o próprio do Kitaro, né, não foi o Gegege no Kitaro, né, foi o Acaba no Kitaro, mas... Acaba no Kitaro, né? Mas pezinho. também traz bastante do folclore japonês, né? E aqui no Jigoku Sensei também traz bastante, né? Tanto do folclore japonês, né? Quando a gente fala folclore japonês, a gente fala de histórias e lendas, né? Que, tipo, tem mais de 100, 200, 300 anos, né? Que data desde a época do Japão feudal até antes do Japão feudal, né? E também, quando a gente tem também no Japão, tem também bastante lendas urbanas, né? Que são histórias mais, vamos dizer, mais contemporâneas à nossa, né? Que não tem tantos anos assim. Por exemplo, um exemplo, né? Por exemplo, tem o Teke-Teke, né? Que aparece, o Tek-Tek, que aparece num dos episódios, que é uma lenda urbana, que é de uma mulher que era falado, né? Que ela perdeu as pernas, né, porque foi atropelada por um trem. Até hoje ela ataca pessoas, né, por conta de rancor e tudo mais, que ela juntou tanto que ela continua atacando pessoas até hoje em dia. E é bem interessante, acho que até um dos episódios mais pesados, né, do anime assim, em si, né. Uma das coisas que eu gostei é que ele tem de tudo um pouco. Tem um episódio que você dá risada, tem um episódio que você fica caralho, tem um episódio que você chora. Tem um episódio lindo, cara. Tem um episódio maravilhoso, né? Eu não acredito que eu tô chorando por causa de um anime. Tomar banho. Terminei o episódio, caralho, mano. Tomar banho. Precisei parar pra respirar, cara. Sério? Putz. Foi o da menininha? Sim. Foi, né? Foi. E o legal, tipo, até o Masayu que ele sugeriu pra mim passar pra minha esposa, né? Que quem acompanha o romance sabe que já contei aqui que ela gosta dessa questão de folclore, né? Tanto que o Kitaro foi um achado aqui no caso dela, né? Pra nós aqui. O Massa assistiu direto da fonte, né? Mas a gente não sabia da existência. Acabou descobrindo uma pesquisa que ela acabou fazendo. É um anime que chama a atenção de quem gosta de folclore, porque por mais que ele tenha os shonenzão ali, às vezes, né, quem não curte talvez fique com o pé atrás, é legal ver o contexto de alguns yokais que são apresentados. Até mesmo a discussão, né, porque é aquilo que a gente já bateu ali, inclusive até nesse bimestre do terror aqui, que é um yokai não necessariamente ele é mau, às vezes ele só tá ali na dele, o problema é o ser humano. Ele só tá vivendo, né? Né, só tá vivendo. E um aspecto interessante, acho que faz parte da cultura japonesa em si, né, do pensamento japonês em si, em relação a folclore e tudo mais, que muitos yokais, né, esses seres sobrenaturais que existem no folclore japonês e também nas lendas urbanas japonesas, é que ele dá vida a objetos. O que eu quero dizer? Por exemplo, tem num dos episódios, tem o Tsukumogami, é o nome do yokai, né? Esse yokai pode ser qualquer objeto.
E não só o questão do Tsukumogami, né? Tipo, tem até outros bonecos e tudo mais, né? Que são objetos ou bonecos e tudo mais que são objetos sem vida, né? Eles criam vida a partir de um certo momento, assim, de um certo ponto. Os próprios Tsukumogami são ditos como seres que, depois de 100 anos de uso, eles começam a criar vida, né? São espíritos que nascem ou que despertam através de objetos, né? Esses objetos criam vida. E tem bastante exemplos desse tipo de seres sobrenaturais no Japão, no folclore japonês, também nas lendas urbanas, que são seres que são objetos, né? É tipo uma guarda-chuva, diferentes tipos, né? Que criam vida. Né? No Gegege no Kitaro, esse yokai ele aparece como se fosse um chinelo. Um chinelinho com um olho só. Um chinelinho cíclope. Tipo, eu até comentei em off aqui, mas pra nós aqui, quando o objeto some, a gente vai lá, só longuinho. Se eu encontrar meu chinelo, eu dou 3 pulinhos. Lá no Japão, não. Lá no Japão, não tô achando meu chinelo porque ele virou um yokai de tanto tempo que ficou parado, abandonado, foi embora. Na Europa são gnomos, né? Os gnomos levou embora. Cada lugar explica de um jeito. Então, entrando mais na história, né, em si, temos o Meisuke no Eno, né, o professor Nueno, né, que chamam, né, que ele é um professor, ele foi chamado por uma escola para lecionar numa escola ali, né, só que o que diferencia ele dos outros professores? Ele é um professor sobrenatural, é isso? Não dá pra falar dessa forma, inclusive ele foi chamado dessa escola justamente por conta dessa questão dele trabalhar com o sobrenatural, né. Ele é o único professor sobrenatural do Japão, né, e foi falado para ele, né, que parece que nessa cidade a energia espiritual tá muito carregada nessa cidade, né? Então ele tá ali pra meio que investigar, resolver os problemas que tá acontecendo naquela cidade, né? E ele já entra ali na sala dele, né? Na sala que ele é responsável. E ele já vê um problema aqui com um moleque, né? Com um rapazinho, o Tateno. Tateno mesmo? É isso? Tateno aí? Tateno. É Tateno mesmo. Não é Tateno. Então, o Hiroshi. E que o Hiroshi é dito que ele era uma criança gentil, uma criança boazinha, um menino bonzinho e tudo mais, só que de repente ele começou a ficar meio ranzinza, né? Meio chucrão. Pegava raiva fácil com tudo e tudo mais, né? Ele começou a descer a porrada até no pai dele. Né? Aí ele se envolve até numa briga lá no time de futebol da escola e tudo mais. E as pessoas começaram a achar estranho, né? Porque ele não era dessa forma, não era desse jeito. O Nube, né? Que é o apelido do professor, ele vai investigar, né? Tentar saber o que tá acontecendo e tudo mais. Aí teve um momento que o Hiroshi, ele acaba machucando a colega da sala dele, que é a Kyoko, né? E a Kyoko se machuca ali e ele e o professor leva ela pro hospital, porque ela se machucou na cabeça, né? Ele leva pro hospital, só que ela tá bem e tudo mais. Aí o Nube, ele aproveita pra conversar, né? Um pouco com o Hiroshi e tudo mais. E o Hiroshi acha uma criança tá chorando ali. Aí ele começa a falar um mantra ali, né? Mantra dele ali, e ele tira um verminho do bebê, da mão do bebê, e chama esse verminho de Kanomushi. Aí eu fui dar uma pesquisada. Esse Kanomushi é meio que vamos dizer, uma super... Não é cientificamente confirmado nem nada, mas é meio que uma superstição, que diz que existe uma parasita, um ser microscópico, que ele se aloja em ossos ou até na coluna de crianças pequenas e bebês, e ele causa muita dor e incômodo pro bebê, por isso que o bebê chora muito ou causa muita irritação em crianças pequenas. E o modo como trata isso, ou é acupuntura ou é sal de cozinha. A pessoa toma banho de sal de cozinha, é o famoso tomar banho de sal grosso. Caramba. Eu pesquisei e achei isso. É o Kanomushi. Aí, o rapaz, né, o Hiroshi, ele tinha esse bicho dentro dele, né? Só que ele tava uma quantidade muito exacerbada, né? Aí até o Nube, ele começa a fazer dá pra falar que é ritual, né, que ele faz, né? Tipo um ritual ali que ele faz e ele consegue expulsar o bicho ali do corpo do moleque, do Hiroshi. Começa a lutar contra o bicho, né? É um bichão, parece um vermão gigante. Né? E o Nube mostra pela primeira vez o poder dele, né? Que o Nube, ele tem a mão de um demônio selado na mão dele, né? Tipo, ele é tudo normalzão, mas só que a mão esquerda dele é a mão de um demônio, tipo uma mão
uma garra de um demônio. Tipo, por quê? Porque sim, foda-se. Imagino que em algum momento é explicado, mas aqui nessa primeira temporada não só chega com a mão e é isso aí. Eu acho que a primeira, esses primeiros 3 episódios é mais uma introdução, né? De explicar como que funciona o mundo ali, daquele mundo ali, como funciona os poderes do próprio noob e tudo mais, né? É só que em seguida aparece um cidadão chamado Tamamo, né? E eu acho que ele meio que na verdade, a referência dele é a questão da raposa, né? Que no folclore japonês existe muitas histórias sobre raposas e o guaxinim, né? O tanuki. No caso da raposa, tipo, são seres, são acreditados como seres que possuem poderes sobrenaturais e tudo mais, que eles conseguem se transformar, mudar a fisionomia, né? E conseguem até se disfarçar como pessoas ou outros animais, né? Raposa, né? E também são tidos como animais muito inteligentes. E no folclore japonês é dito que quando uma raposa completa 100 anos, ele meio que ele evolui, né? É tipo um Pokémon, ele evolui, ele cria e a cada 100 anos ele vai criando uma cauda nova, que quando ele completa 9 caudas, por isso chama Kyuubi, né? 9 caudas, que foi de onde foi tirado a história do Naruto, né? Meio que se torna ele um ser perfeito, um ser elevado, né? Meio que isso, né? Mas o Tamamo, ele é meio que uma referência à raposa em si, né? Como uma raposa que se elevou em poder espiritual e tudo mais e ganhou poderes, né? Meio que isso. Aí virou um Pokémon. Um Pokémon. Um Pokémon. O Zero Hora é baseado, né? Um pouco, acho que nessa mito da raposa. Zero Hora não. Zoroa. Zero Hora tem nada a ver. Nossa, esquece, não é o Zero Hora. É que saiu notícia do Zero Hora hoje, man. O Zoroa, porque o Zoroa, ele, além do dito, ele é o único Pokémon que tem o poder de se transformar em outros Pokémons. E no filme que ele aparece, ele vira até outra pessoa também. Vira pessoas, então. Enfim, né? Já que você trouxe Pokémon. E o Tamamo, ele tá atrás de um crânio humano, pra ele meio que colocar nele esse crânio, pra ele se tornar um ser superior, um ser perfeito, meio que isso, né? Ele quer, eu não entendi, se ser sincero, eu não entendi muito isso. Eu sei que ele quer fazer um transplante de crânio. E ele virou médico e tudo mais, porque ele poderia estar perto de pessoas, assim, mais pessoas, né? Só que ele nunca encontrava o crânio perfeito. Aí ele encontrou no Hiroshi o crânio perfeito, né? Meio que isso, né? E ele que implantou daí como que é o nome da... Eu acho que a gente até falou isso num episódio. Toxoplasmose no moleque. Toxoplasmose. Ele que implantou no Toteno. É que a ideia dele é que ele colocando uma energia negativa no moleque, aí ele já sabia que o Noob iria tirar essa energia, iria purificar ele, aí quando ele fosse purificado ele poderia fazer a ritual dele de transplante de crânio, é isso? É uma coisa assim. Só que pelo que eu entendi também no final ele precisava do crânio, né? Ele ia macetar o moleque. Basicamente. Tipo, ele cultivou ali até a hora que precisava. Não, agora já tá pronto pro uso ali. Só a gente quebrar o ovo aqui. Aí tem uma luta bem shonenzão entre os dois, né? Entre o Noob e ele. E no fim o Noob acaba ganhando, né? Só que ele acaba ganhando porque ele teve ajuda também, né? Senão ele tinha teve perdido, a ajuda das crianças. E os poderes do Tamamo é bem esse poder que eu falei antes, né? Da raposa, né? Um poder ilusório, né? Porque ele consegue meio que... Não é transformar coisas, né? Mas tipo, ele usar da ilusão pra fazer com que algum objeto tenha uma outra forma, né? Tanto que ele até ataca faz o Noob ficar vendo ali várias versões dele e tal. Vixe Maria, que louco. E esse anime é bem episódico, né? Tipo, acho que até faz parte da característica dos animes mais antigos, né? Que são animes mais episódicos, né? Cada episódio é meio que o vilão da semana, né? É o yokai ali da semana, né? Aí no próximo episódio temos o famoso boneco de anatomia, né? Que apareceu no Dan 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 também. Que é uma lenda urbana que existe, né? No Japão, atuais, né? Uma lenda urbana mais atual. Que é dito que... Tinha falado antes, né? Sobre os objetos que ganham vida, né, na cultura japonesa, né, o boneco de anatomia é um exemplo, né, que é um boneco de anatomia que tem
em laboratórios, em escolas e tudo mais. Nessa lenda urbana é dito que ele ganha vida durante a noite, né? E se alguma pessoa tiver no local, na escola e tudo mais, e ele pegar a pessoa, ele rouba, né, os órgãos da pessoa pra colocar nele mesmo, né? Essa é a lenda urbana. Aqui nesse anime, tipo, ele dá uma diminuída, como que é um anime mais infantilizado e tudo mais, é pra mais crianças, né? Esse boneco da anatomia, ele ficou tanto tempo vendo crianças brincando, estudando e tudo mais, que ele começou a acreditar que ele também era um aluno daquela escola, né? E por isso que ao fim da noite ele sempre fazia as faxinas, né? Que as crianças normalmente as crianças no Japão, nas escolas do Japão, quem faz a faxina na escola são as crianças, são as próprias crianças, né? E ele fazia essas faxinas na escola, né? Durante a noite. Os alunos ali do Noob queriam descobrir, né? Tentar descobrir se era real ou não essa história, né? Desse aluno que limpava o quadro, limpava o chão, limpava a escola e tudo mais. Eles esperaram, chegaram à noite e foram atrás dessa criança, né? Desse menino. E quando foi lá, e realmente acharam o boneco de anatomia que tava fazendo a limpeza ali da escola, né? O Noob também tava ali no local e descobriu também. Só que aí eles fizeram meio que, tipo, entraram meio que na brincadeira, né? Do boneco de anatomia, porque o boneco de anatomia acreditava que era um aluno daquela escola também. Então, eles entraram na brincadeira como se eles estivessem realmente tendo aula, né? Durante a noite. Pro moleque meio que acreditar, pra chegar uma hora pra falar pro moleque: olha, você não é uma criança, você é um espírito que é um boneco de anatomia, basicamente, né? O problema é que... Tem que ter alguns problemas no episódio, né? É verdade, eu sou um boneco de anatomia. Então vocês vão ser os bonecos junto comigo também. Vamos ficar todo mundo igual. Minha cara pela metade aqui é pura pele. Vamos deixar de vocês também. Puro músculo, né? Vamos deixar de vocês também. Ele simplesmente quebra um vidro, pega um pedaço um espelho, né? Pega um pedaço do espelho e sai querendo brincar de médico com eles. É claro, né, que pra ter alguns problemas o Noob tem que sair de cena, né, pra ter a perseguição do boneco com as crianças, mas no fim o Noob consegue impedir o boneco e meio que ele sela o boneco ali num lugar ali, né. Mano, na moral, você levantou um ponto, vamos falar desse ponto específico. Fala aí. Então, pessoal, assim, o Noob, ele é o personagem principal, né, do anime, tanto que até o nome dele e tal, mas tem as crianças também, que às vezes elas têm um momento de protagonismo, e pra elas terem um momento de protagonismo, eles têm que dar um jeito de, né, nerfar o Noob ali. Como que eles nerfam o Noob nesse episódio? O yokai, ele percebe que ele não é humano, né, ele é um yokai, ele tá no banheiro, e aí ele dá um soco no espelho do banheiro. O Noob fala: putz, o cara vai cobrar do meu salário essa bagaça, deixa eu limpar essa bagunça aqui. E dentro do banheiro tem um armário, uma porta convencional, não é uma porta especial, porta normal, só que a porta tá emperrada e o cara fica preso dentro desse armário. Um senhor com os seus, no auge ali da sua juventude, esse cara deve ter entre 22 e 25 anos, no máximo. Tem uma mão de demônio do lado esquerdo, foda pra caralho, mas um armário de entulho conseguiu segurar ele. A porta. Lembrando que a mão dele atravessa paredes, né? Atravessa objetos, né? Que não é possível. Mas eu entendi, né? A conveniência, precisava acontecer isso. Como é que a gente vai segurar outra coisa, o cara? é essa questão que eu falo da ingenuidade, tá ligado, Fabiano? É uma história, não é infantil, mas é meio que ali pré-adolescente, tá ligado? Mas é uma história mais... É o que eu falei, é uma história mais ingênua, né? Mais simplória, né? Tipo, não tem uma complexidade. Não precisa ter tanto complexidade pro enredo fazer sentido, tá ligado? Pra mim foi demais. De qualquer forma, como que é o nome desse yokai mesmo, mas? Eu só coloquei aqui boneca de anatomia, acho que não tem um nome específico, não. Não tem o nome Tá, mas ele sofre perseguição, mas o Noob vai lá e meio que exorciza ele, né? Eles conseguem exorcizar. Só que chega a exorcizar. Só que ele deixa um exorcismo ali meio que no automático, né? Ele não termina o serviço na hora, ele deixa meio que numa espécie de altar lá. E conforme o boneco fosse ficando ali, ia terminar o serviço de alguma forma. Só que ele consegue escapar. E aí, no que ele escapa, no final do episódio, ele aparece encontrando com as crianças, né? E com o próprio Noob. E ele
fala, agora eu sou uma criança de verdade. Falei, como é que, cara, o Pinóquio, essa bagaça, pô. O Pinóquio, né? Não, ele não ele até tava com um pouco mais aspecto ali de mais humano, mas ele ainda tava com metade do corpo dele exposta, né? Que é um mundo de anatomia. Só que ele tava indo pra escola. Termina o episódio com o cara deixando um ser daquele não frequentar uma escola cheia de criança. É que aparentemente ele não tava... Bom, ele demonstrou uma certa violência ali e tudo mais, mas ele não, acho que não considerou que seria perigoso. É uma questão que o noob, ele não tenta só, tipo, salvar pessoas de yokais, né? Tipo, ele também tenta tratar os yokais de uma forma boa, né? No sentido de que, Ele é tipo, se tiver respeitoso, algum né? yokai, se ele vê um yokai que também tá sofrendo, ele vai tentar ajudar o yokai, né? Ele respeita também o yokai de alguma forma. Aí a próxima história até parece que é meio aleatório, né? Porque, vamos lá, tem uma das alunas ali do Nube, que é a Miki, ela era tipo meio influenciada, né? Tem um professor sobrenatural, então ela também queria ganhar poderes sobrenaturais, né? E ela começa a sonhar, né? Com os poderes sobrenaturais, ela poderia ter aqueles reality show, né? Aqueles shows de televisão onde as pessoas fazem apresentações sobrenaturais e tudo mais, e ela começa a ganhar dinheiro com isso, né? Ela queria virar uma idol, né? Praticamente também. Tá, só que como que ela foi atrás tentar ganhar poderes sobrenaturais? Óbvio que no YouTube, né? Não vendo vendo Vídeo tutorial? vídeo de tutorial no YouTube. E lá tinha, né, tipo, a pessoa ensinando como ganhar poderes sobrenaturais. Uma coisa que se repete ao longo da obra, né, que foi uma discussão do Noob, é que naquela cidade tá tendo tem uma quantidade grande de poder espiritual, né, pairando naquela cidade. Então, tipo, ela tentou ganhar poderes naturais fazendo a tática ali do tutorial, e no fim das contas ela acabou ganhando um poder sobrenatural, né? Meio que ela conseguia fazer... dá pra falar que é tipo uma projeção astral? É uma espécie de projeção astral, só que ao invés da pessoa ter o cordão de prata, é o pescoço dela só que se projetava. O problema é que era uma projeção astral visível, né? Porque todo mundo via. E, tipo, o pescoço dela começava a ficar... ela virou basicamente uma cobra, né? Porque o corpo ficava parado, só que o pescoço e a cabeça conseguia ir livremente por aí, esticando o pescoço ali, né? Aí, todo mundo que via ela começou a chamar ela de Rokurokubi. Rokurokubi, que também é uma yokai do folclore japonês, já bastante antigo, tem mais de centenas de anos esse folclore, né, essa lenda, que é de um yokai, acho que normalmente é como uma mulher, que ela tem pescoço grande, né, que ela tem esse pescoço alongado, comprido, que assusta as pessoas e tudo mais, né. Não é considerado uma yokai perigosa, mas, tipo, tem alguns lugares que falam que ela até come carne humana, né, mas, tipo, também faz parte faz parte do folclore japonês. Só que nessa história fica meio aleatória, porque ela ganha poder, aí ela meio que dá uma cola, porque ela vai ali na enfermaria da escola, dá uma descansada, ela ainda não sabia que ela tinha esse poder, né, e ela meio que sai, acaba meio que passeando, a cabeça dela passeando pela escola, acaba entrando na sala dos professores e vê a prova antes de todo mundo ter visto, ela acerta tudo na prova e tudo mais, só que nisso ela assusta todo mundo e todo mundo começa a fugir dela, né, aí ela também começa a ficar assustada com ela mesmo, porque ela vê que é o que tá acontecendo com ela, ela acha que o Noob vai matar ela, né, e tudo mais, mas ele só sela o poder dela dentro dela, né? E você viu que depois no outro episódio ela continua com o poder, né, ela só consegue controlar o poder, né? Tipo, eu achei muito aleatório isso. Pra mim, ele meio que tinha selado, acabou. Porque ele fala, ó, não fica usando não, porque senão, né, vai dar chabu. Aí, tudo bem que era um momento ali de extrema urgência, no momento que ela acaba usando, mas você fica, mas caralho, botar um on-off agora, essa bagaça? Ela consegue usar e desusar a hora que ela quiser? É isso? Mas tudo bem. Mas esse eu achei bem... ela podia ter virado um bicho mesmo, sei lá, não... cabeça. Criticando. Porque é um personagem também bem aleatório, ela, né? Ela tá ali no círculo vamos dizer, dos co-protagonistas com o Noob, né? E o próximo é o Ratamomba. Eu, pessoalmente, procurei esse Ratamomba, mas parece que não tem nenhum Ratamomba. Só se, tipo, com esse nome, no caso, né? Só se tiver, tipo, algum folclore, alguma lenda japonesa que tem uma história meio parecida, mas Ratamomba mesmo, eu não achei nenhum. Eu não vou dar
falar certeza que é uma invenção pra obra, né? Que foi feito pra obra, porque eu não tenho essa informação, não sei. Mas eu pesquisei e não encontrei nenhum Ratamomba, nem folclore, nem lenda urbana. Mas tipo, mais um dos alunos do Noob, né? É o Katsuya. É, o da espada, né? É o da espada. Cara, assim, eu acho que por mais que ele não tenha esse nome específico, mas lenda de almas como é que é? Aprisionadas em espada é comum. Só o nome sim, ali mesmo sim. que acho que talvez possa não ter ou a gente não conhece. Mas esse cara, vou falar pro você, é o episódio 4? 5? 4? Não lembro certinho agora o episódio. É porque esse é o único episódio que eu tive que assistir sem legenda. Não tinha legenda no lugar que eu tava assistindo. E nos outros lugares que na plataforma, os aplicativos lá que vocês recomendaram, não tinha esse episódio. Pulava. Ué. Eu tive que ver por imagem. Sei, pelo que eu entendi, o moleque queria comprar um doce ali pra irmã dele, mais nova, né, o Katsuya. Ele não tinha o dinheiro inteiro. Aí ele, sei lá, inventa uma desculpa esfarrapada, vai ver se consegue dinheiro, não sei, tirar da bunda dele, mas ele sai de onde ele tava. E aparece uma moeda saindo, andando assim, andando não, né? Como se tivesse caído na frente dele, quando ele tava passando bem na frente de um templo. E ele não se pergunta nada, né? Porque uma moeda caiu na tua frente, você precisa de dinheiro, você não vai se perguntar se esse dinheiro tá vindo do templo que tá na tua frente, você não vai perguntar se ele caiu do céu, enfim. Você tá precisando de dinheiro, você vai pegar. O problema é que quando ele faz isso, ele acaba meio que acordando a divindade que tá ali naquele templo, né? Presa, que é esse Ratamomba. Meio que eu só fui entender depois, no final, né? Porque deu episódio final que ele retorna, ele tava legendado, né? Mas ele trata daí o moleque ali, o Katsuya, como se fosse um bandido, né? Que é meio como se ele tivesse roubado aquela moeda. E aí ele começa a perseguir o moleque. E é legal que ele tem, tipo, é como se fosse a moto do MIB, né? Do MIB, do filme do MIB 3. É igualzinho, Verdade. é um círculo que é uma lâmina e ele sentado no meio pilotando. Aí nessa história é igual o Fabiano falou, né? É um espírito que... Uma espada, né? No caso, né? Uma espada que matou tantas pessoas, tantos criminosos, né? Que aquele ódio dos criminosos foi meio que se alojando na espada, né? E meio que acabou ficando... Que a espada acabou ganhando vida e virando esse o Ratamomba, né? Que ele sempre vai atrás de criminosos. Só que... Acho que até contra a lei, né? Fazer isso, né? Tipo, se você for levar contra ele na realidade. Porque ele meio que influencia a pessoa que cometeu um crime pra ele chamar a pessoa de criminoso, tá ligado? Yokai sujo. Yokai sujo. Aí o moleque, o Katsuya, né? Ele acaba fazendo isso pra conseguir pagar o doce lá pra irmã dele. Só que aí eles começam a ser perseguidos, né? Por esse Ratamomba, né? Só que o Katsuya, ele fica meio assim, né? Pra contar pro professor, porque, tipo, meio que é vergonhoso, né? Ele ter pego o dinheiro do chão pra pagar o negócio, né? Tipo, fiz uma coisa errada. Meu Deus do céu. Como se ninguém nunca pegou o dinheiro do chão. Tem uma história, né? Nossa, mas você pegou o dinheiro no chão. Você lembra, né? Tava pensando nisso agora. Eu vou ilustrar aqui pra vocês, pessoas. Estava eu e o Masayuki voltando, na nossa época de faculdade, voltando de uma academia, que era da faculdade também, então a gente fazia na faixa, porque era estudante. No meio do caminho, a uns 5 passos de distância, eu avisto uma nota de R$50. Pois é, crianças, antes do Pix você achava dinheiro na rua. Uma nota de R$50 no chão. Aí eu só fui andando. Gente, eu não parei pra pegar. Eu simplesmente continuei andando e abaixei de uma forma que foi contínuo. Baixei, peguei e continuei andando. Isso numa esquina. Atravessei a rua. E o senhor Masayuki, como a discreteza de um elefante dele, né? Masayuki parado, olhando incrédulo porque ele acabou de presenciar, porque eu acho que foi eu que eu acabei vendo primeiro que ele, já foi mais, né? Eu olho pra trás, ele incrédulo, sai dando de dedos na minha cara. Você vai dividir! Você vai dividir! Nisso, eu tinha uns caras do outro lado da rua, né, que tava olhando assim, falando, Masayuki, calma, cara, beleza, mas não fica falando alto, senão parece um dono do nada aqui, vamos embora. Aí no fim comprou um mangá na Comics. Comprou um mangá na Comics. Mas com minha coleção de Bleach agradece. Mas continuando aí, eles... o Hiroshi e a Kyoko, né? Eles dão a ideia dele de... vai lá e devolve o dinheiro, né? No templo, né? Será que vai dar certo? Pelo menos tenta. Aí eles vão lá no templo, devolve o dinheiro, perde perdão. Só que o que acontece? O espírito lá da espada lá continua chamando ele de criminoso e começa atrás deles. Correr atrás deles.
deles. E eles lá começam a fugir, aí chega na escola, aí o Noob, que aparentemente acho que ele mora na escola, né? Porque ele sempre tá na escola. Então, uma parte é meio que um prédio fechado da escola, né? Meio abandonado. Aí eles chegam lá e ajudam o Noob a derrotar o Ratamomba. Eu acho que o próximo episódio acho que foi o melhor episódio pra mim, tá ligado? Que é o Tec Tec. Que é o da menina, né? Que você já adiantou aqui. Eu acho que é um episódio terror mesmo, né? Principalmente acho que no finalzinho. Porque, vamos lá, Tec Tec, né? Eu expliquei pra vocês, né? Que é a da mulher que perdeu a metade do corpo, né? A perna, num atropelamento de um trem e tudo mais. E que ela tem muita raiva e tudo mais. E aí acabou se tornando um espírito meio que sanguinário ali que ataca as pessoas. Um dos alunos ali do Nuben, que é o Makoto, ele acaba escutando essa história pelo YouTube. Que, se eu não me engano, esse youtuber, né? Youtuber, entre aspas, é o mesmo cara que tava dando tutorial de como se tornar um sobrenatural que a Miki viu no YouTube, nos episódios anteriores. Se eu não me engano, é o mesmo cara. E esse cara tava contando a história do Tec Tec, né? Pra quem não sabe por que chama Tec Tec, é Tec Tec porque como ele anda com o bicho ali, ele anda com o braço, usando os cotovelos, né? Então o barulho que faz do cotovelo batendo no chão faz tec, 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 tec. É por isso que chama Tec Tec. É meio que uma onomatopeia acabou virando o nome dele. Meio que isso. Então, tipo, o moleque começa a ficar com medo, né? É uma criança, vai ter sem supervisão dos pais olhando o que não deve na internet, começa a ficar com medo do fantasma, né? Do Tec Tec, né? Achando que o Tec Tec tá em tudo quanto é lugar, né? Só que, tipo, não é só ele, né? Tipo, várias outras crianças também, pessoas ali também, começam a ficar com medo do Tec Tec, Tec Tec e tudo mais. O próprio Noob fala, tipo, não, fica tranquilo, esquece esse negócio, não precisa ficar pensando muito nisso, né? Só que o moleque continua pensando, não consegue tirar o Tec Tec da cabeça. E o Noob chega numa das crianças, dos colegas ali, dos alunos ali, e começa a falar que a própria questão de continuar pensando é perigoso, né? Porque o fato de ele estar pensando constantemente pode ser que atraia fantasmas realmente, né? É isso que o Noob fala. Aí o Makoto tá ali, o Noob começa a ficar meio que de tocar perto da casa dele, né? Ele começa a achar que, tipo, realmente vai acabar aparecendo algum fantasma ali na casa do Makoto, né? E realmente aparece, né? O Tec Tec aparece realmente, só que ele aparece bem embaixo da escrivaninha do Makoto, né? E começa a atacar o Makoto, pega as pernas do Makoto, né? E tudo mais, tenta atacar o Makoto vai. Só que, tipo, no momento que o Makoto tenta fugir, tenta sair de casa, o Noob intervém ali, começa a ajudar o Makoto, só que o Makoto fala, espera um pouquinho, Makoto. Você não quer tentar entender o que tá acontecendo, por que o fantasma tá ali e tudo mais, né? Aí o Makoto, ele descobre, e tipo, o Noob faz uma parafernália ali, que ele meio que consegue conectar o pensamento do Makoto com o pensamento do fantasma, né? Do Tec Tec. Isso aí é cabuloso. Cara, a mão dele entra por dentro da cabeça do moleque, né? Fica, caralho, mano. Aí o Makoto consegue, tipo, meio que entrar nos pensamentos do fantasma e ele entende que, na verdade, o fantasma é meio que um fantasma que ele não conseguiu fazer a passagem pro outro lado, né? Por causa das próprias pessoas que meio que transformaram ela numa lenda urbana e continua pensando e tendo medo dela, por isso ela não consegue fazer a passagem pra outra vida, né? Meio que isso é a questão, né? Então o Makoto, ele começa a ter piedade dela, né? Em vez de medo, começa a ter piedade dela, porque ela, na verdade, ela não queria estar naquela situação ali, ela queria ter feito a passagem pra outra vida, né? Uma passagem pro além. Só que ela não pode por conta dessas pessoas que ficam passando essa lenda urbana. Aí o medo que as pessoas vai criando, tipo, a quantidade de pessoas vai criando medo sobre ela, sobre ela mesma, e aí ela não consegue fazer essa passagem, né? Aí tudo mais, ela perdoa o Makoto, tudo mais, ela some ali da vista do Makoto, tudo mais. Só que aí vem o finalzinho do episódio, o pós-crédito, que depois da ending, tem esse youtuber. E esse youtuber é atacado também pelo Tec Tec, só que eu acho que a Tec Tec come ele, né? Porque ele some, né? Ele, tipo, só fica o rastro de sangue do cara, né? É, assim, quando ela ataca, ela fala, né? Você vai precisar das pernas? Ela meio que é pegar emprestado, né? Então acho que daí, tipo, esse é o modo operante, né? Ela arranca as pernas da vítima. Modo operante. Só que tem um detalhe, né? O que tava sendo o problema dessa lenda? Quando esse youtuber espalhou, ele fala que existe, né? E só de você ouvir sobre ela, você já se torna um alvo. Só que existe um mantra, uma oração, não lembro qual que é o termo que ele usa, pra poder, né, espantar o Tec Tec. Só que ele não fala qual que é, ele fala que só vai falar se a pessoa seguir e pagar ainda, se eu não me engano. É tipo o aposta
Apoia-se do YouTube. Apoia-se do YouTube não, é quando você paga no YouTube pra poder meio que fazer ajudar o canal da pessoa. É puramente aquilo lá. Tanto que a mãe do moleque, não, vai gastar dinheiro com isso não, vai dormir. Coitado. Se tornar membro que fala, não é? Tipo isso? Isso, se tornar membro, obrigado. Mas meio que se tornar membro do canal. E aí o moleque ele acaba ficando tão preocupado que na escola ele começa a espalhar a história e começa a assustar todo mundo. E esse é o problema que o Noob fala, né? Que tipo, o problema não é, né, o bicho, o problema é ficar acreditando nele, né? Aí temos a próxima história que eu falo que é a Ariel da neve, né? É Ariel a pequena sereia, tá, Fabiano? Você não entendeu? Não entendi, cara. Você achou que eu pensei o quê? É que a própria história da... Vamos dizer, a yokai em questão é a Yukinko, né? Que na verdade é Yukinko, que depois ela se torna a Yukiona, né? Chega uma moça ali, né? O Noob, né? Aí fala que... tipo, no começo do episódio as crianças lá tá tudo zoando o Noob, que ele é o solteirão, que nenhuma mulher gosta dele e tudo mais, que ele é o virgão ali e tudo mais. Só que de repente aparece uma moça ali de cabelos azuis, falando que queria há tempos queria ver o Noob, que ela é a noiva do Noob e tudo mais, todo mundo fica assustado, até o próprio Noob fica assustado, né? Ela conta, né, o passado dos dois, né? Que teve uma época que o Noob tava ali na época da faculdade dele, ele tava fazendo snowboarding ali, e ele viu que tinha um homem ali caçando uma menina, caçando literalmente com uma arma ali, tentando matar uma menina com a arma. O Noob impede o cara, né? Só que o cara fala, ela é uma Yukinko, e a gente sempre escutou que se a gente vê uma Yukinko, a gente deve matar o yokai, mas porque é perigoso ele até se tornar uma Yukiona, que vai ser pior ainda. Aí, tipo, eu fiz minhas pesquisas, né? Yukinko e Yukiona. Yuki quer dizer neve, né? A Yukinko seria, tipo, a criança da neve, né? E Yuki-onna é a Yuki, neve, onna é mulher, tipo, é a mulher da neve. A história desse yokai é até meio parecido com a das sereias mesmo. Eu falei que é meio que Ariel da neve, mas falei brincando, mas tipo, a lenda, o background, né, vamos dizer assim, é muito parecido com das sereias mesmo. Porque a Yuki-onna são vistas como mulheres bonitas, né, que sempre são vistas no meio de nevascas, né, e que elas atraem homens e elas matam esses homens no meio da nevasca congelados. Meio que isso é a história das Yukiona, né? Yukinko são crianças que são sempre vistos no colo dessas Yukionas. E que tem também um costume que essas Yukionas, quando vê algum homem no meio da neve, no meio de uma nevasca, ela sempre coloca esse Yukinko, essa criança da neve no colo do homem, e que o Yukinko vai ficando cada vez mais pesado até que ele não aguenta mais, aí ele morre congelado por causa do peso da criança ali da neve. Mesmo que essa história essa lenda desse folclore, né? E essa menina que apareceu pro Noob, né? Ela chama Yukime e ela quando eles se viram, era uma Yukinko. Agora como ela cresceu, ela se tornou uma Yukiona. E o Noob, ela chega pra chamar o Noob, né? Pra levar o Noob embora, realmente levar ele embora, pra congelar ele, né? Literalmente, pra congelar o Noob. Só que o Noob fala, eu sou um ser humano, você é uma yokai, não tem como, né? Não vai dar certo isso, né? Aí ela chega a tentar pegar o Noob e tudo mais, só que as crianças ninguém impede? Eu não lembro, acho que é isso, né? As crianças acabam ali meio que ajudando ele. Aí ela meio que muda de ideia e tudo mais, ela desiste de levar o Noob embora, né? Só que nisso tava acontecendo meio que um apocalipse no Japão, né? Porque o Japão, numa época que era pra ser verão, tava tendo nevasca, né? Os caras deveriam estar, caralho, o que tá acontecendo? O aquecimento global é mentira. Tá tudo congelando. E temos o próximo episódio, que é o episódio que o Fabiano chorou. Antes de você seguir pro próximo, já que a gente fez a metáfora com Pokémon ali anteriormente no primeiro, tem um Pokémon também que é baseado na Yukiona, que é o Frostless, que é um Pokémon de gelo. Ele também é baseado nessa lenda, né? E aqui a versão que tem aqui, né, que não vai muito diferente do que o Márcio comentou, é que normalmente é uma origem trágica que uma mulher que se perdeu ali numa montanha, né, uma região congelada, morre, mas o espírito permanece renascendo como Pokémon pesado, né? E ele é uma evolução. Primeiro é o Snorunt, que ou ele vai virar Glalie, que é aquela bola de neve gigante com olhos e chifres. Só que se ele for fêmea e tiver uma pedra específica, ele vira daí o Frostless.
Fica aí a... Pokémon é sempre bom trazer, né? Curiosidade, sempre tá em alta. Pior que ela usa kimono e tudo mais, né? Porque a Yukiona é dita que ela usa kimono branco e ela sempre se encontra no meio de uma nevasca, né? É interessante. Se eu não me engano, aparece, tipo, as duas versões também. Uma Yuki Ono e uma Yuki Kinko, né? Aham. No Kitaro. Sim, Mas aparece, né? tem. E a próxima história é a história que o Fabiano chorou, né? Pelo amor de Deus, gente. Ah, não, muito triste. Do nada, Lá, né? Não, o que é aquilo? Do nada uma pedrada no coração. Zashiki Warashi é o nome da yokai, né? Ou é só Arashi? Zashiki Warashi. Zashiki Warashi. Basicamente o noob tá andando de boa ali, ele, né? Passando vergonha ali, tropeçando no próprio meio-fio. E ele encontra uma Zashiki Warashi, que basicamente é uma menininha minúscula, que é um yokai, que normalmente traz boa sorte. O modo de vida desse yokai é ficar dentro das casas, de alguma forma trazendo boa sorte para as pessoas. Só que essa em específico tava na rua. Então ele fala, pô, essa aqui não encontrou a casinha dela ainda pra morar, né? Ele vai lá dar uma bolachinha pra ela comer e fala, agora filha, eu tô indo embora, vai lá achar um cantinho pra você. Só que esse yokai começa a seguir o noob, ao ponto de ir pra sala de aula que ele é responsável. E ela começa a afetar a vida de todo mundo ali. Porque o noob chega, opa, prova surpresa! Ninguém tinha estudado, mas todo mundo foi bem. Por quê? Porque a Zashiki Warashi deu sorte pra todo mundo. De repente, todo mundo sabia a resposta da prova inteira. Até quem era o mais burro da sala tirou nota 8, sabe? E aí começou a acontecer várias coisas ali ao redor, ao ponto da professora que o noob é chonado. E ele só passa vergonha na frente dela, a Hitsuko, né? Chamar o cara pra sair, pra ir no cinema. Ele fala, nossa, que da hora, eu vou aceitar, pá, vamos embora, cinema aí, eu vou ter um encontro. Daí ele olha pro ombro dele, tá a Zashiki Warashi, ele fala, droga, é por causa de você. E aí ele devolve os bilhetes que ele tinha ganhado dela. Nisso, como tá afetando demais a vida dos estudantes, ao ponto de, nas atividades físicas, eles conseguirem meio que quebrar as leis da física pra fazer as atividades, ele meio que dá então, eu achei que já deu, né? Você tá atrapalhando aqui o pessoal, tá dando tudo de mão beijada, eles vão ficar mal acostumados. Vai procurar uma casinha, vai. Aí ela, pô, vocês acham que a bonequinha toda triste, vai embora, tal, ele fala. Ela fica puta. Não, ela fica triste, não fica? Não, fica brava? Pra mim ela tinha sido triste. De qualquer forma, ela sai e vai pro canto dela. Só que o canto dela que ela consegue achar é a casa do Makoto, que é um dos alunos do noob. E aí, meio que o moleque começa a se dar bem. A mãe dele ganha na loteria. Paradas meio nesse sentido. Isso aconteceu depois que uma bonequinha chegou em casa, sabe? Aí o noob já sabe do que se trata, vai lá trocar uma ideia, né? Inclusive só o Makoto e o noob conseguem ver ela, tá? Mas ninguém vê. É isso que ela vê o noob e sai correndo e eles começam uma perseguição atrás dela. Aí ela acaba entrando meio que num quintal, numa casa. Eles olham de relance, a porta dessa casa estava aberta e tinha um altar com uma foto de uma criança igualzinha a Zashiki Warashi. Era uma senhora que morava nessa casa. A moça que cuida da senhora acaba vendo a criançada e acaba convidando eles para entrar, porque é super normal, né? Ali é super normal você tá perseguindo um yokai e de repente uma pessoa que você nunca viu na vida convida você para entrar na casa dela. Coisa mais simples do mundo, né? Não perigo nenhum. Mas enfim, né? Vamos problematizar o que não precisa. E aí é contado, né? Tipo, ela se apresenta, a senhora que já tinha lá seus, sei lá, 90 anos, não sei quantos anos que a mulher tinha. E o noob pergunta sobre a foto, né? Eles contam a história que a foto ela pertencia à filha daquela senhora que morreu jovem de fome por conta da guerra. Ficou doente, né? E não comia direito, porque o pouco de comida que ela tinha, ela dividia com os amigos, que ela era uma criança muito bondosa. E ela morreu porque ficou doente, né? Não comia direito, né, coitado? O túmulo dos vagalumes 2.0. Porra, mas essa você puxou, é isso, eu quero ver quem vai entender a referência. E aí a mina, ela não fez a passagem, mas ela acabou virando uma yokai, que no fim a finalidade desse yokai realmente era ajudar as pessoas, que era o que ela queria fazer. Caralho, que caminho que é esse que você tá indo agora, anime? E aí, beleza, né? A criançada fica ali, meio puta merda, né? Ela só queria fazer o povo feliz e tal. Eles prometeram, os amigos no leito de morte dela ali meio que falou: não, você vai se curar, a gente vai fazer uma festa de aniversário. Tá aqui os doces, os bolos que a gente fez pra você. E era tudo de barro, sabe? Aí, vamos dar uma festa, né, pô?
pra ela. Daí eles dão uma festinha pro yokai na casa da mulher. E aí eles meio que, né, mostram ali o que seria a mãe dela. Só que como ela virou uma yokai, fazia muitos anos, né? Você tá falando no período de guerra e o anime ele é meio que contemporâneo. A yokai ela não se lembra da vida humana dela. Mas aí a gente tem o Super Noob, né? O que ele faz? Com aquela mão ali da... Mão bombril, 1001 utilidades. Mas me chega o noob com a mão da... Nossa, eu esqueci, massa. Tomar um bombril, vai tomar no seu cu. Puta que pariu. Lembrei já. De novo, o noob com sua mão da conveniência, surge um poder do nada, ele faz com que uma projeção astral da senhora, tirando ela do corpo, é legal que todo mundo vê daí. E aí a alma dela meio que se torna ela jovem, né? E aí ela consegue enxergar a Zashiki Arashi, porque ela não conseguia enxergar. Como ela tava em projeção astral, ela consegue enxergar e reconhece, pô, é minha filha, e chama ela pelo nome. E a Zashiki Arashi fica olhando, né? O que tá acontecendo, né? Daí por um momento ela também vira a filha. E aí a gente tem um reencontro de mãe e filha. Eu fiquei, caralho, mano, porra, a mina morreu de fome. Depois da morte dela, ela sai ajudando as pessoas. E agora tá tendo a oportunidade de ter um encontro com a mãe. E a mãe encontrar com a filha. Puta que pariu. E aí, tipo, tem que ser rápido porque a alma da mãe dela não consegue ficar muito tempo fora do corpo, né? Daí o noob tem que devolver ela pro corpo. Aí, tipo, você fica, caralho. Só faltou no final do episódio a véia morrer, mas... Pronto. Seria tipo, nossa, viu a filha uma última vez ali, descansou e foi atrás dela, né? Pra dar um descanso pra menina, mas não, né? Não chegou a esse ponto. Mas aí a menina fica sem entender o que tá acontecendo. O noob explicar, né, como ela é uma alma ali, né, viva. Projeção astral não pode ficar muito longe do corpo dessa forma. E aí foi só isso, infelizmente. Mas aí ela vira a Zashiki Arashi de novo, fica feliz e vai embora. Esse episódio é bonitinho pra caramba mesmo. A gente já falou aqui antes, já em episódio anterior. Mas sei lá, depois que você vira paz, fica mole. Você fica. O próximo é tentaram fazer nós ter dó de burguês, mas não funcionou muito não, né? Porque tem um dos alunos ali do Noob, que ele é filho de burguês, né? Que o pai dele é dono de restaurante grande, né? 5 estrelas. E tem uma história, que a história dele é que, tipo, os pais acabam meio que não dando bola pra ele, né? Porque ele consegue tudo de mão beijada, ele consegue tudo o que quer, tipo, ele não tem sofrimento na vida e tudo mais, então meio que a lição, o He-Man, se eu tivesse o He-Man no fim da história, ele estaria falando que deveria dar mais valor às coisas que você possui. Meio que isso seria a lição de moral do He-Man no fim do episódio. Na história, né, tem um moleque, ele tinha uma guarda-chuva, que ele tinha muito apreço pela guarda-chuva por ter sido a primeira guarda-chuva que ele ganhou, ele gostava muito do guarda-chuva, ele até chamava guarda-chuva de amigo, né, de tão apreço que ele tinha pelo guarda-chuva. E, tipo, depois dessa guarda-chuva, o moleque só foi, tipo, o Fabiano ia ficar maluco, porque ele tava dando o Nintendo Switch por um ien. Um ien. O moleque tava dando o Nintendo Switch. O Fabiano ia ficar louco. Eu tô pensando aqui, mas eu acho que eu acabei pulando esse episódio porque eu não tô lembrando dele. Porque eu vi esse moleque no episódio do inventor. Eu falei, mas que diacho de moleque é esse aqui, cara? Filho do padeiro ali, que é isso? Não, pro meu pai, isso é tranquilo. Mas quem é você? Eu entendi, eu perdi o episódio dele. Puta que pariu. Saco. Deve ter sido naquela confusão de trocar a plataforma. Devo ter pulado isso. Mas vamos continuando a história, não tem problema não. Então esse moleque, o problema dele é que não dá valor às coisas e tudo mais. Só que um dia ele pega na mão uma guarda-chuva velha, tipo, não sei que guarda-chuva que é essa, né? Aí no fim era a guarda-chuva que ele tinha, né? Só que essa guarda-chuva também se materializou, né? Ele ganhou um espírito, uma vontade própria ali, né? Que ele tem um olho único e mostra a língua, né? E tentou até raptar o moleque e tudo mais. O próprio Noob, ele tenta salvar o moleque, mas ele vê que a guarda-chuva é inofensiva. Aí ele vê que eles estão em uma passeata, vamos dizer assim, né? Dos móveis velhos, né? Ele chama ele de Hyakyagyo. Hyakyagyo, o que é? Tipo, faz parte lá do folclore japonês, que é tipo uma parada, né? Uma passeata ali, que normalmente acontece numa época do ano nas ruas das cidades, assim, nos japoneses, que vários yokais, o além, né? O submundo tá muito perto com
tá muito encostado com o mundo, com a realidade, né? Com o mundo real. E Hyakuyago é tipo uma parada, uma passeada que os yokais começam a andar pelas ruas da cidade. Acho que tem alguns animes que acho que o Gantz tem uma referência a Hyakuyago, se eu não me engano. É bastante legal até esse arco do Gantz. Quem assistiu o Gantz aí, gente, dá um grito aí. Já leu Gantz, né? E ele explica também sobre os Tsukumogami, né? Que eu expliquei mais cedo, que são objetos que criam vida, né? Que é muito comum nas histórias, nas lendas e folclore japoneses. E essa guarda-chuva também, que faz parte também do folclore japonês, que é o Karakasa Kozo, né? Que é uma guarda-chuva que se materializou, que ganhou vida, e que ele faz travessuras e tudo mais, né? É tipo um saci da vida, né? É meio que isso, só que ele é dito que ele não é um yokai perigoso, né? Aí o moleque, ele meio que começa a se conscientizar, que ele vê que é até, tipo, essa parte ingênua que eu achei legal desse anime. O moleque começa a dar valor porque ele vê que os objetos também têm sentimentos, né, e tudo mais, que tipo, ele tem saudade dos donos que usaram eles, né, e tudo mais, né. Aí o moleque começa a ficar empolgado, que nossa, a gente tem que dar mais valor que vocês, não sei o que lá e tudo mais. Aí chega no fim do episódio, né, tipo, mostra, eles estão numa área de, tipo reciclagem, né, acho que é reciclagem, alguma coisa, tipo, onde os lixos vai ser incinerado, destruído e tudo mais. E ele vê a própria guarda-chuva, né, sendo destruída e outros objetos ali que ele tinha visto também sendo destruídas, e o Nube fala, né, eles já cumpriram com a obrigação deles, né, com qual foi o intuito que eles foram fabricados, né, eles já cumpriram, então deixa eles descansar agora. É meio que esse ensinamento que o Nube traz pro moleque, né. E esse é o fim desse episódio. Tô achando que eu pulei algum, qual foi, Fabiano? É do tablet? Do moleque o tablet inventor? é depois desse, porque esse moleque aparece, né, no tablet, e pelo jeito ele é introduzido antes de aparecer depois. E o do tablet eu achei sensacional, assim, é a pura modernidade. É basicamente um moleque, ele é inventor, e ele gosta de... Ele dá os amigos dele tiram sarro, né, porque ele dá uns nomes ridículos para as invenções dele, mas ele é um rapaz inteligente. E aí ele meio que na lojinha de Muamba, né, o Akira, inclusive o nome dele é Akira, né, mas o Akira, na lojinha de Muamba lá, que ele compra as coisas pra poder fazer os experimentos dele, tem acho que uma parte que é junk, né, o cara nem cobra as coisas que tem ali, porque, tudo quebrado, tudo estragado, pode levar de graça. E ele acha um tablet todo arregaçado e leva embora. Quando ele chega na casa dele, ele meio que descobre que o tablet está funcional. E ele só tem um aplicativo. Quando ele abre esse aplicativo, fica umas mensagens meio esquisitas, né? Pô, meio que fala, precisamos de você, algo nesse sentido, né? Fica falando. É os grupos obscuros do Discord. É o Discord aquilo lá, na verdade, né? Porque no final do episódio você percebe que é. Mas já que a gente chega lá, que vocês vão entender. Aí o moleque, do nada, no dia seguinte, começa a chegar com umas invenções meio cabulosas. O cara, ele chega com um walkie-talkie que entende que os animais falam. Eles têm um coelho de estimação na sala. Eles entendem que o coelho tá falando. O coelho fica pedindo cenoura. Fala que gosta do carinho da menina lá, que é a que mais cuidava dele e tal. Caramba, o moleque é o Santos Dumont? O que é isso? Tá acontecendo? E aí depois, o que ele acaba inventando? Entre a invenção final dele lá, que dá todo o rolo, tem mais uma coisa que ele inventa antes. Um exoesqueleto pra ajudar o moleque a jogar futebol. Caralho, o moleque dá uma bicuda lá, desmontou tudo e tal, mas você vê, caralho, mano. Virou Roberto Carlos. Que isso? Tipo, estilo Roberto Carlos cobrando falta, né? Caramba, potente, né? Aí no final o coelhinho, ele acaba... Aí eu achei pesado, o coelhinho morre, gente. O coelhinho morre de morte natural, mas morre. Morte morrida. Morte morrida. E os alunos ficam tristes, pô. O coelho morreu. Eu falei, que isso, gente? Tudo bem que é um anime ali, mas... Aí o coelho morre e tal. Aí o moleque fica triste, né? E ele meio que... Como é que funciona, né? É mostrado. Ele usa o tablet, ele tem os projetos que ele vai lá e faz, né? De alguma forma esse projeto aparece no tablet. Ele vai lá e faz. E aparece um projeto para ressuscitar coisas mortas. Então ele faz o projeto. Era basicamente um robô que sugava a alma né? No caso do ser morto, e usava essa alma como bateria. Pra que isso, gente? Aí tem todo um rolo que é um shonen, né? Então o noob aparece, leva um pau, dá um pau, enfim. Aí ele derrota esse Transformers ali do capiroto. E aí
aí o noob percebe, né? Tipo, descobre de onde que tava vindo aquelas coisas. Tava vindo do tablet e tal. Eles começam a trocar uma ideia com o tablet. Pelo que eu entendi aí, mas o tablet, na verdade, ele tava meio que possuído por diversas almas de cientistas. E eles sempre procuravam pessoas com um perfil de criador mesmo, de, né, inventor, para poder meio que influenciar essa pessoa a fazer o que eles querem. No caso, tipo, todos eles haviam morrido de tanto, né, se dedicar às pesquisas. E aí agora, depois de mortos, eles estavam ensinando, né, vamos chamar de vítimas aqui, ou induzindo as vítimas, porque o moleque entrava em estado de hipnose, na maioria das vezes, induzindo a pessoa a construir máquinas que usavam a força da alma como motor ali, como combustível. Por que a metáfora do Discord casa muito bem? Porque era um aplicativo onde gente velha tava falando o que a criança tinha que fazer. Pesada essa metáfora, né? Mas assim, é basicamente isso. Só que daí eles percebem, né, que o moleque não ia querer, não ia submeter mais isso. E aí eles meio que se auto-desinstalam do tablet. Aí o moleque joga fora o tablet, mas aí o aplicativo, depois que ele joga fora, volta e fica esperando a próxima vítima. Que doideira. Mas também eu não consegui chegar a ver se existe algum folclore, alguma lenda urbana sobre essa questão também, que nem foi falado o nome nem nada. Né? Não, mas eu achei bem criativo esse, cara. Acho que não deve ser algo ali que eles inventaram. Mas eu achei, legal. As almas dos cientistas de tanto trabalhar, acabou entrando num lugar só. E lá eles meio que se revezam pra controlar as pessoas, pra fazer o que eles querem e continuar inventando. Doido. O próximo são 2 episódios, né? Que conta. Verdade, parte 1 e parte 2. O Tamamo, é isso, né? Tamamo. Ele volta. Uma das subordinadas dele, que não tinha aparecido até então, mas volta ali, ajuda ele a ressuscitar, né? Meio que isso, porque por uma caveira ali, ele dá uma ressuscitada ali. Só que ele quer ir atrás do Noob, né? Porque ele fica interessado nos poderes do Noob, né? Que o Noob deu um pau nele e ele quer entender como assim do nada ele tirou um poder do rabo dele. Como é que funciona isso? Aí ele, como que faz? Ele vai disfarçado como se fosse um médico, né? Super fácil assim, Já era o disfarce dele, né? De médico, né? Ele só voltou a usar. Aí ele vai fazer uns exames gerais ali nas crianças ali da escola, como uma desculpa ali pra se aproximar do Noob. Aí ele chega lá, ele começa a ver o Noob, ele faz meio que, tipo, começa a perguntar pras crianças, né, como que o Noob é. As crianças falam, ele é meio bobalhão, ele não faz nada certo, né? Aí todo mundo fala, mas quando a gente precisa dele, ele salva a gente, ele sempre tá salvando todo mundo, ajudando todo mundo quando pode, tudo mais. Na verdade, as crianças gostam dele, né, do Noob, né? Aí as crianças estão ali na horta da escola ali, tudo mais, fazendo as atividades ali. Aí o cara começa a atacar as crianças, né? Começa a soltar fogo nas crianças, aí o Noob começa a soltar o bordão nele, você não encoste os dedos nos meus alunos, né? Meio que acaba virando bordão dele, né? Que todo episódio ele fala isso. E começa a ter uma luta, um shonenzão ali entre o Tamamo e o Noob de novo. E o Noob ganha de novo do Tamamo, né? Usando o poder ali da mão dele. Só que nisso tava acontecendo uma outra coisa. Veio de uma outra realidade ali, acho que fala do fluido do inferno mesmo. Um peixe, um peixinho ali esquisito, tá? Vamos chamar de, acho que é Ringyo. Acho que é isso que fala. Só que também eu pesquisei, não tem nada, nenhum folclore, nem lenda urbana sobre esse peixe. Deve ser alguma coisa inventada também. E esse peixe, basicamente, ele tava tentando se reproduzir. Ele jogava ova nas crianças e dessa ova vinha os fiotinhos dele, né? Que os fiotinhos dele usava o espírito da criança para poder crescer, né? Meio que isso, né? E o Noob ali todo desesperado ali, tentando fazer alguma coisa para ajudar os alunos dele, tentar salvar os alunos dele, né? Nisso o peixe ali atacando as crianças. O peixe também é outra coisa. O peixe, ele tem meio que o poder de, tipo, causar uma neblina ali que as pessoas não conseguem ver nada ali dentro da neblina, né? E é meio que também uma proteção do próprio peixe ali, porque o peixe é fraco a sol, né? Que quando começa... Se ele entrar em contato do sol, ele começa a queimar, né? E o Noob tem uma estratégia ali, né? De usar uma rede ali para conseguir trazer o peixe para cima, para fora ali daquela neblina para colocar no sol, né? E as crianças começam a
pedir ajuda do Tamamo, né? O próprio Hiroshi, ele tinha uma raiva do Tamamo por causa que o Tamamo tentou matar ele, né? Só que ele meio que, tipo, acaba usando o fato do Tamamo ter poderes, né, sobrenaturais. Ele fala, você também tem poderes sobrenaturais, não é, Tamamo? Então por que você não ajuda lá, não sei o que? Aí todos os alunos também começam a pedir ajuda pro Tamamo pra ajudar o Nube, né? O Tamamo meio que é ele só dá um suporte ali pro Nube, mas acaba ajudando o Nube, né? Aí todo mundo pede obrigado pro Tamamo, o Tamamo fica sem jeito, né? Ele tipo aquele personagem que começa como vilão, mas acaba se tornando um aliado, né, Fabiano? Só que daí é legal que você pensa, é uma neblina. O poder desse cara é fogo. Que é o Pokémon puro. Ia poder, no começo já poderia ter facilitado tudo, mas precisou ter ali um pouco ali de drama, né? Aí mostra, né, que ele a subordinada dele volta ali pra conversar com ele de novo e tudo mais, aí provavelmente ele vai votar mais vezes, só que aí provavelmente vai votar mais como um aliado do Nube, né? Ele tipo que aquele cara que começa como vilão, tem uma introdução no anime como vilão, mas depois acaba se tornando um aliado, né? Provavelmente vai ser essa a história dele. E no último episódio vamos dizer, as crianças que tem que salvar o Nube agora, né? Eles quiseram, tipo, poderia ter fechado nesses dois últimos aí, mas eles quiseram dar um destaque maior, pô. É que o Nube, ele foi fazer um dos trabalhos ali de exorcização de uma menina ali, só que acabou dando errado porque o yokai que tava possuindo a menina acaba possuindo o próprio Nube, né? E o Nube começa a faltar alguns dias na escola e as crianças começam a ficar preocupadas, né? Aí eles vão atrás do Nube, ele encontra ele e vê que ele tá tudo tomado, né? Num tumorzão, tá tudo tomado, tudo marronzado e tudo mais. E o Nube fala que elas não podem ajudar, que não tem como fazer nada. E eles até vão atrás do Tamamo, mas não encontram o Tamamo, né? Aí eles têm a ideia de usar o Hatamomba, né? O yokai ali da espada. Como o yokai ele tem poderes sobrenaturais, ele pode ser que ele consiga tirar o Nube daquele bicho, né? Daquele yokai. Porque o yokai tava imobilizando a mão demoníaca dele, né? Aí eles levam, né, a espada ali pra escola ali, que o Nube tava na escola. Aí ele tem, tipo, é claro que vai ter os problemas ali, né, a dificuldade que eles têm ali, mas eles acabam conseguindo libertar o Nube, né? Isso que é interessante ali do último episódio ali, tipo, ele começa a aparecer outros yokais, né? Tipo, não mostra os yokais, mas não mostra nome nem nada. Só mostra, tipo, provavelmente pra parte 2 que vai vir no começo do ano que vem, os yokais que o Nube vai ter que enfrentar, né? Que vão ser yokais mais perigosos, provavelmente. Isso aqui acaba aí, né? O anime, no 13º. Não tem mais, tipo, não tem nada demais assim. E provavelmente vai continuar nessa relação, né? Do Nube ali com as crianças, com os alunos dele, dando hálito e todo episódio aparecendo algum problema, algum yokai ele tendo que ir resolver, né? Mas esse foi o último episódio, né, Sr. Fabiano? Sim, igual a gente já falou, tá pra sair, né, uma parte 2, que a gente não sabe se vai ser um Core 2 ou se é uma segunda temporada, mas tá pra sair tá marcando janeiro aqui na Crunchyroll, né, janeiro de 2026. Então pode ser que no próximo romano da temporada a gente mencione ali o Jikoku Sensei, eu ia falar o nome do Hanako-kun, mano. É a mesma coisa, né? Jigoku Shonen. Jigoku Shonen lá, viu? Jigoku Shonen e Jigoku Sensei. Um é professor do inferno, outro é moleque dos infernos. Enfim, todo mundo no inferno. Indo então para as nossas considerações finais e nota. Senhor Fabiano, suas considerações finais e nota para Jikoku Sensei Nube. Cara, eu vou ser sincero, é um anime que eu fiquei meio... Depois que eu via a capa, né, eu fiquei meio... Será que é bom mesmo? O Massa falou que é bom. O Massa normalmente acerta nos animes também. E meio que tem uma pegada clássica ali. Mano, é um anime gostoso de se assistir. É um anime divertido. Ele tem um pouco ali do sobrenatural. Tem o suspense. Tem pra tudo quanto é gosto. Drama pra quem gosta de drama, suspense pra quem gosta de suspense, lutinha pra quem gosta de lutinha. Tem de tudo, cara. É um anime bem versátil. É o puro suco do período ali, né, que ele foi... O mangá foi feito. E o legal é que no anime... Ele meio que respeita um pouco, por mais que
esteja modernizado, ele respeita um pouco a questão dos traços do mangá original, né? Tem as suas adaptações, mas o original tem o mesmo traço daqueles estilos Osamu Tezuka, né? O mangá lembra bastante. Osamu Tezuka, tá olhando aqui agora a capa, talvez Super Campeões, na verdade, lembra um pouco mais. Ali que é contemporâneo dele. Mas, enfim, traço clássico. Não lembro se é o 6 ou 7, mas é o episódio da menina, na hora que ela começa a ficar fazendo lá as projeções astral doida dela. Você reparou que os traços ele dá uma mudada? Na movimentação, você fala? O próprio design dos personagens, ele fica bem mais puxado pro clássico. Não. Os olhos parecem que ficam maiores em alguns momentos, sabe? A própria animação também fica um pouco diferente. Mas caramba, e é só nesse episódio. Não sei se é uma questão de direção, acabou seguindo esse caminho, mas eu achei interessante essa pegada. É um anime que eu confesso que eu fiquei curioso pra ver ali como continua, como eu disse, não explica de onde vem essa mão do demônio, né? Muitos questionamentos eles veem, né? Porque eu espero que ele seja destro. Porque se ele for canhoto, lascou, né? Que às vezes, né, tem aquele negócio, né? A mão direita não precisa ver o que a mão esquerda faz. E ali, nesse caso, tem que levar bem a sério. Porque uma mão ali é muito cabulosa. Eu vou dar, cara, 4 romances e meio. 4 romances e meia. Cara, tem a questão da nostalgia também. Acho que eu vou acabar sendo meio influenciado pela nostalgia e tudo mais. Mas é um anime legal, cara. Você não precisa maratonar, porque como é o estilo vilão da semana, né? O yokai da semana, no caso. Todo episódio vai ter um começo, meio e fim, né? Você pode assistir tranquilinho, tipo, pega um dia, depois assiste na outra semana, depois você pode ir meio que assistindo tranquilidade. Mas o que eu gosto realmente é essa pegada mais ingênua, né? Não tem uma pegada tão complexa, meio dark até, chega tipo, eu tenho que salvar todo mundo, que não sei o que. A única coisa que tem é que o noob, ele tem que sempre estar salvando os alunos dele, né? Sempre tá acontecendo alguma coisa com os alunos dele. Mas fora isso, cara, é um anime bem legal, um anime bem gostosinho de assistir. Tem algumas questões ali que faz a gente pensar, né? Que ele, tipo, tem coisas que faz a gente pensar ali, alguns ensinamentos, algumas coisas ali, sobre questão de morte, sobre questão de morte e vida, né, no caso. Né? Mas eu acho um anime interessante, é um anime legal. Quem gosta do estilo, né? Tem um pouquinho de shonen, mas tem questão de sobrenatural, um pouquinho de terror também. Acho que uma boa pedida pra quem gosta, assim, de vamos dizer, um terrorzinho mais leve. Vamos dizer assim, né? Um sobrenatural mais leve. Mas com um estilão mais antigo também, né? Mas é legal, a animação tá bem legal. Acho que o começo é melhor, né? A animação tá bem melhor no começo, assim. No meio ali dá uma simplificada ali no meio. Mas no final ali, no episódio parte 1, parte 2 também, a animação dá uma boa melhorada. Não tá fora do muito ruim, não. Levando em conta o One Punch Man que tá saindo dessa temporada, né? É um animezinho bem legal. É bem legal. E, senhor Fabiano, foi mais uma semana... Calma, perdão. Quantos esqueci eu esqueci. 3 romances. 3 romances. Eu tava esquecendo já. Ô louco, eu dei mais romance que você. Beleza. É que eu tô com medo de estar influenciado pela nostalgia. Foda-se. Dei 5 pro Evangelho e não me arrependo. Ou dei 4, agora não lembro. Putz, mas dei nota boa. Mas, senhor Fabiano, foi mais uma semana, mais um episódio. E temos mensagem no Instagram essa semana. O senhor viu? Não vi, cara. Instagram não acompanha, mas eu vi ali vocês comentando. Eu vou ler aqui agora. Recebemos uma mensagem da dona Fran Machado. É isso, uma das nossas seguidoras no Instagram. Ela curtiu, né, o nosso story do que a gente avisando que tinha episódio do Higurashi no Nakukoroni, né, no anime, nesta segunda-feira. Segunda-feira passada, né? E ela mandou: voltem com temporada de Given. A gente respondeu ela, né? Ela falou que, cara, Given é legal.
Given é da hora. Pode ficar tranquila que a gente ainda tem planos pra Given ainda. Pode ficar tranquila. A gente vai trazer Given ainda, a gente gosta de Given, pode ficar tranquila, a gente vai trazer, né, Fabiano? Sim, com certeza. Vai chegar o momento de trazer ali Given novamente. Mas lembrando as pessoas que você tem diversas formas de mandar mensagem pra gente e a gente sempre vai tentar ler aqui nos nossos episódios todas as formas que as pessoas tentar falar com a gente. A gente vai tentar todas, literalmente todas a gente vai ler aqui. Nós temos no Spotify, onde você pode comentar no próprio episódio. Nós temos no YouTube, onde você também pode comentar no YouTube. E o Sr. Fabiano vai trazer também outras formas aqui para que as pessoas podem nos mandar mensagem. Nós vamos ter o nosso e-mail. Se você é um fã de coisas tradicionais ali, old school, nós vamos ter o romapodcast23@gmail.com, onde você vai poder mandar as suas opiniões, as suas mensagens, os seus pedidos também, né? Sugestões, críticas, enfim, e principalmente, né? O que você achou desse, de qualquer outro episódio que você ouviu. Ou pode comentar também coisas aleatórias que a gente lê, quiser fazer um desabafo ali e tudo mais. Se for algo muito grave, vai procurar um especialista, tá? A gente não é psicólogo. Mas a gente também tá disposto a poder ler os seus textos aqui nos nossos episódios, tá? E além do e-mail, nós também vamos ter ali o Catarse. Se você ali tiver com dinheiro sobrando, difícil hoje em dia, né? Mas quiser contribuir para dar uma força para o nosso podcast ali, fazer igual o nosso grande Jorge Alves, que tá ali todo mês assiduamente, nos ajudando com R$5 para poder estar investindo, né, nesse trabalho maravilhoso aí que toda semana a gente entrega para vocês. A gente não pede menos porque a plataforma não deixa, mas é um valor simbólico, muito legal se você conseguir nos ajudar. Mas se não quiser ajudar com dinheiro, não tem problema, ajuda divulgando, ajuda ouvindo, espalha a palavra, interage com a gente, que já é um bom incentivo. Link de todas as coisas que a gente falou e o que a gente também não falou vai estar na descrição desse e nos outros episódios, ali para você poder pegar. E pra semana que vem, Sr. Fabiano, qual que vai ser o nosso próximo episódio? A gente vai deixar aberto Surprise. uma surpresa. Não vai ser Home One Piece, já adianto, por questões ali de logística, tá? A gente, né, não vai ter Home One Piece esse mês. A gente promete. Esse ano, né? Não vai ter mais esse ano. Vixe Maria, tá, o Massa quis dar a notícia na paulada assim, eu ia dar com calma, mas ok. Não vai ter mais gente, não vai ter mais One Piece esse ano, desculpa. É uma questão de logística e também é uma questão ali de estratégia, porque se a gente fizesse um One Piece agora, o próximo episódio ia ser só no ano que vem, e o próximo episódio, que é o arco que vai ser feito, os meninos vão precisar dividir em 2, então não ia ficar legal. Então segure um pouco os vossos corações, né? Então o One Piece ele tá período de férias ali, mas logo ele vai voltar ali no início do próximo ano, porque os meninos gostam de fazer. É uma questão de logística, gente, né? Isso que eu falei é apenas um dos motivos, mas também tem outros motivos também, que envolve mais a vida pessoal ali dos nossos integrantes. Então, um pouquinho de paciência, por favor. E sobre o episódio então da semana que vem, eu vou deixar um suspense. Mas vai ser legal, vai ser legal. Mas, Sr. Fabiano, muito obrigado por mais um episódio, por mais uma gravação. Muito obrigado. Descansar, né? Amanhã é feriado, descansar um pouquinho, é bom? Amanhã é feriado, tem uma sexta-feira no meio da minha semana, depois tem outra sexta-feira. Quer dizer, tem um sábado, na verdade. Sexta-feira foi hoje, dia de gravação, que na verdade é quarta-feira. E amanhã é sexta-feira. Não, amanhã é sábado. E depois é sexta. Caramba, tá tarde já, eu já tô embaralhando tudo. Mas basicamente é sexta, sábado e sexta de novo, pra vocês entenderem, tá? Mas agradeci esse homem lindo tá aí com a gente mais um dia, gravando um episódio, né? Desse podcast maravilhoso que vocês estão nos ouvindo até aqui. E agradecer se você chegou até aqui, nosso querido ouvinte. Eu acredito que vai ter apenas além de nós, vai ter pelo menos mais 2 pessoas que vai chegar até aqui. Uma eu sei que é o Jorge Alves, né? Abraço, seu Jorge. A outra, né? Se quiser se apresentar ali nos comentários, escreva noob. Igual a palavra, né, que a galera usa pra tirar quem tá começando no joguinho. Noob, de noob mesmo, não de noob do personagem. Pra mostrar que você chegou até aqui. E possivelmente, quando alguém ouvir isso e se de fato escrever, eu nem vou lembrar o porquê que tá escrevendo. Mas tudo bem, façam isso.
E dizer que se caso você não conheça, né, o Jikoku Sensei Noob e for atrás, não deixe de comentar vir pelo Roman Podcast. E também, né, caso a plataforma ela permita, se não permitir, você manda lá merda, mas compartilhe o podcast. Nossa, cara, o Pop-Up Fire bateu o recorde, mano, sem brincadeira nenhuma. Pra conseguir dar play no anime, eu precisei pular 20 pop-ups. 20! 20! Ô, na moral, eu tá quase tacando o celular na parede de raiva, mas pelo menos daí vocês passaram pra mim o aplicativo pra poder assistir. Eu acabei abandonando o Pop-Up Fire porque o aplicativo só tem uma propaganda por episódio, seus arrombados. Uma! Não 20! Bando de arrombado. Enfim. Agradecer mais uma vez ao povo aí, né? E pessoal, dizer pra vocês aí que, né, o ano tá acabando. Aproveitem aí esses últimos dias e que quando você estiver ouvindo esse episódio, novembro já vai ter quase terminado, né? Pensa aí no que você fez, pensa aí no que você planejou para esse ano, porque se você não fez, você vai ter um pouco mais de um mês para fazer. É isso aí, valeu, falou. Apenas lembrando, episódios de Roman Podcast todas as segundas-feiras e Roman Piece ou no final, no começo do mês. Lembrando que esse ano não vai ter mais, desculpa gente, ano que vem ter mais, eu juro. E também nas romans da temporada a gente vai sempre trazer nosso desconhecimento, né, sobre animes atuais que vai vir nas temporadas atuais para trazer, para sempre deixar vocês informados qual que vai ser os animes da temporada. Caso vocês ficam perdidos, alguma coisa a gente vai estar ajudando vocês, beleza? Mas então foi isso, agradeço demais a todos que nos escutaram até o momento e espero contar com a presença de todos para a próxima semana também. E tchau!